Muito bem, pergunta agora do Vini. Oi, deputada, bom dia, primeiramente. Queria falar um pouco mais sobre aquela conversa que foi vazada pelo ministro Sérgio Moro, que causou esse desentendimento entre a senhora e ele, né? Você diz nessa mensagem para o Sérgio Moro o seguinte: por favor, ministro, aceite o Ramage, que seria o diretor-geral da Polícia Federal, e vá em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar e fazer o JB, no caso o presidente Jair Bolsonaro, prometer, e aí ele responde com aquela famosa frase prezada: não estou à venda. O que a senhora quis dizer com isso? Qual o fluxo que a senhora teria de convencimento com o presidente Jair Bolsonaro? Como que se daria esse comprometimento da senhora em ajudar o Sérgio Moro com uma vaga no STF? É engraçado que a sua pergunta é exatamente a pergunta que o advogado fez no dia da oitiva. Eu sou muito conhecida por ser ativista, né? E teve um acontecimento em 2017, ou foi 2018, foi quando o Teori faleceu, na entrada do Alexandre de Moraes, que, como ativista, a gente reuniu 54 movimentos pelo Brasil, esses mesmos movimentos que agora estão sendo investigados, né, pelos atos pró-Bolsonaro, e a gente fez uma carta pedindo ao Michel Temer que ele aceitasse o Dr. Ives Gandra Filho no STF. Isso foi unânime, todos os partidos, todos os movimentos falavam do nome dele, e para poder até atender alguns partidos, etc., porque isso passava pelo Senado, a gente tinha ali uma lista em que ele podia escolher. Mas a gente disse pessoalmente que o nome dos movimentos de rua era o nome do Dr. Ives Gandra Filho. Então, assim, eu já participei de uma campanha pública por um ministro no STF, perdi. Bom, talvez se ele tivesse ganho hoje, a gente estaria melhor, né? A gente não teria aí esse inquérito da censura e dos atos pró-Bolsonaro. Mas uma coisa que eu fiz publicamente, antes de ser deputada, faria de novo publicamente. E ele sabia disso porque ele tinha lido meu livro. Então ele sabia que eu tinha feito essa campanha na época que o Teori faleceu. Então nada mais eu estava dizendo ali do que vou te ajudar, vou fazer uma campanha, e a gente fala com o Bolsonaro, assim como eu falei com o Temer, né? E isso está público, tem entrevista ao vivo, depois coletiva, em que eu falo que eu tinha conversado com o Temer. Então seria nesse sentido, e eu tenho certeza absoluta que ele sabe que seria nesse sentido, porque não teria como eu convencer o presidente. E outra coisa interessante, agora após acontecido tudo isso, né, para vocês terem uma reflexão, se eu tivesse amando o Bolsonaro, e se eu tivesse toda essa interlocução com o Bolsonaro de convencê-lo, eu não teria pedido para ele ficar, né, porque hoje já é sabido de todos que o presidente não fazia questão da permanência do ministro no cargo. E por que a senhora acha que ele entendeu no sentido contrário? Eu não acho que ele entendeu no sentido contrário. Eu acho que ali ele viu uma oportunidade, o Moro é um estrategista, ele viu uma oportunidade de deixar registrado, né, no WhatsApp ou num documento, prezada, não estou à venda. Tanto é que um pouquinho mais para cima, eu falo do STF, eu mostrei essa conversa numa rede de televisão, em que eu falo: presidente Moro, vamos conversar amanhã com o presidente, a gente fala sobre a vaga no STF. E ele responde: já conversei com ele hoje. Então, um pouquinho mais para cima ele praticamente diz que já conversou com o presidente, talvez até sobre o assunto do STF, que depois, mais tarde, o presidente veio a falar naquela coletiva das 5 horas da tarde sobre esse assunto. E aí eu acho que ele ficou com isso na mão para ter uma prova, entendeu? Alguma questão assim: eu não queria a vaga no STF, porque em nenhum lugar tinha isso escrito. Eu acho que ele viu ali uma oportunidade de deixar registrado e usar eventualmente, que foi o que ele fez no dia seguinte.